Vamos começar a nossa exploração de hoje imaginando uma cena bem específica. Quem está nos ouvindo agora, tente visualizar. A pessoa acorda de manhã, caminha pelo meio de um acampamento gigante no deserto e entra num pátio todo cercado. Um pátio cheio de atividade, né? Exato. E imediatamente aquele cheiro forte de fumaça, de carne queimada e poeira invade os pulmões. O barulho é simplesmente ensurdecedor. Ovelhas balindo, bois, o som constante do fogo. Sim. E o chão de terra marcado, escuro de sangue. E aí, no meio disso tudo, alguém vira pra gente e diz que é exatamente assim que a humanidade se aproxima do Criador do Universo. É uma imagem brutal para nossa sensibilidade atual, sabe? E, para ser bem sincera, é exatamente por isso que o livro de Levítico costuma ser aquele grande muro onde os planos de leitura bíblica vão para morrer. Pois é, um verdadeiro cemitério de boas intenções de Ano Novo. Com certeza. A gente vem lá de Gênesis, acompanhando aquelas sagas familiares incríveis. Depois passa por Êxodo com a abertura do mar, a libertação, e de repente a gente bate nesse muro. Certo. Vamos desvendar isso. Porque esse texto antigo parece um manual de açougueiro do mundo antigo. Tem regras sobre como cortar a gordura, o que fazer com os rins do animal, onde exatamente jogar o sangue. Para quem nos ouve agora e está acostumado com uma espiritualidade limpa, silenciosa, de olhos fechados numa sala com ar-condicionado, ler isso causa uma desconexão imensa. Parece primitivo. Muito primitivo. E é por isso que a nossa missão nessa análise de hoje é investigar esse material fascinante do estudo bíblico Geek Gospel. A gente não vai olhar para esses textos como regras religiosas monótonas. O que é fascinante aqui é que a gente tenta ler um texto de milhares de anos atrás com os óculos do século XXI. E a proposta de hoje é trocar essa lente. O material que estamos dissecando traz uma tese maravilhosa. E se esse banho de sangue e todas essas regras minuciosas não forem rituais arbitrários de uma religião morta? Ah, e se estivermos diante de um mapa simbólico, como pistas de uma história épica que apontam diretamente para a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Exatamente. A lei de Moisés não era arbitrária. Ela estabelecia 3 propósitos históricos inegociáveis para a cultura hebraica antiga. Primeiro, a expiação do pecado. Ou seja, cobrir a ofensa, lidar com o erro humano. Isso. O segundo era o restabelecimento da comunhão com Deus. E o terceiro, que é bem difícil para a mente moderna aceitar, era ensinar a gravidade absoluta do pecado. O texto de Levítico 17:11 fala que a vida da carne está no sangue. E tendo estabelecido que esses sacrifícios tinham um propósito tão vital na antiguidade, a gente precisa avançar para entender as palavras que eles usavam. Porque o nosso vocabulário hoje atrapalha muito, não acha? Atrapalha demais. Quando a gente escuta a palavra sacrifício hoje, a gente pensa em perda, em dor, sabe, do tipo, abrir mão de algo. Mas no original, a história era outra. O idioma hebraico muda o jogo aqui. Eles tinham um termo para a ideia de animal imolado, ou a substituição literal, que era zevash. Zevash. Tá, e tem o aramaico também, né? Sim, o aramaico dipshá, que é diretamente ligado a zevash. Mas a palavra principal, o grande termo que definia o sistema de Levítico, era korban. Korban. E qual o significado literal disso? Vem da raiz karave, que significa simplesmente aproximar-se. O sacrifício era a tecnologia da época para permitir que o ser humano se aproximasse do divino. Era para diminuir a distância. Caramba! Então, se a ideia era diminuir a distância entre Deus e o homem, não era sobre perder um animal, era sobre ganhar acesso. E até no grego do Novo Testamento, a palavra tousia carrega esse sentido, né? Efésios 5:2 usa essa palavra para descrever a entrega de Cristo por amor. Uma entrega que promove essa aproximação final. Mas olha, se o objetivo central era a aproximação, por que era necessário esse derramamento de sangue constante? Não havia um atalho? Tipo, um jeito menos violento de ensinar isso? A regra era inflexível. Hebreus 9:22 resume bem ao dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue é a vida, e o pecado exige justiça porque Deus é santo. Abacuque 1:13 diz que ele tem olhos puros demais para contemplar o mal. A santidade não tolera a corrupção. Entendi. E já que o sangue era essa espécie de moeda de aproximação, como exatamente isso era feito na prática?
Porque não era um sistema de tamanho único, certo? De jeito nenhum. Havia 5 rituais diferentes em Levítico, e cada um deles funcionava como uma sombra profética de uma faceta distinta do Messias. Vamos fazer um bate-bola aqui para detalhar cada um deles para nossa audiência. Começando pelo primeiro, que é o holocausto, ou olá, em Levítico 1. O significado literal é aquilo que sobe. O animal era totalmente queimado no altar. Ele representa a entrega total do indivíduo a Deus. E isso aponta direto para Filipenses 2:8, mostrando a obediência e humilhação totais de Jesus. Nada foi retido. Exato. Aí na sequência temos a oferta de manjares, ou minchá, no capítulo 2. O interessante é que essa era sem sangue. Só farinha fina, azeite e incenso. Um símbolo maravilhoso de pureza e gratidão, apontando para Jesus como o pão da vida, como ele mesmo diz em João 6,35. Perfeito. O terceiro é a oferta pacífica, no hebraico shelem, lá no capítulo 3. Que vem da raiz shalom, não é? Paz e reconciliação. Isso. E um detalhe lindo desse ritual é que parte da carne era comida pelo próprio ofertante junto com os sacerdotes. Era uma comunhão restaurada ao redor da mesa. Jesus nos trouxe essa paz definitiva, como Paulo escreve em Romanos 5:1. E depois vem as ofertas ligadas diretamente ao erro. A oferta pelo pecado, shatat, no capítulo 4. Que servia para pecados involuntários. Ofertava-se a vida do animal para purificar a pessoa. É o que 2 Coríntios 5:21 diz sobre Jesus ter sido feito pecado por nós. E por último, a oferta pela culpa, Hasham, no capítulo 5. Essa exigia reparação, uma restituição material pelo dano causado. E Cristo pagou essa dívida espiritual exata por nós. O livro de Isaías, no capítulo 53:10, até menciona essa palavra Hasham para a alma de Jesus. Sim, ele foi a nossa reparação completa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu gosto de comparar esses 5 sacrifícios a um prisma de vidro. Um prisma? Como assim? Imagina que o sacrifício de Jesus é um feixe único de luz, branca, pura e perfeita. Quando essa luz bate no prisma do Antigo Testamento, que é o sistema de Levítico, ela se divide em 5 cores diferentes. Ah, entendi. As 5 ofertas. Exatamente. A cor da entrega total, da pureza, da paz, do perdão do pecado e do pagamento da culpa. A luz é uma só, mas o prisma ajuda a nossa mente limitada a enxergar cada detalhe. Mas como um hebreu antigo vivenciava essas múltiplas ofertas na prática, no dia a dia? Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê que a multiplicidade de sacrifícios mostrava que a necessidade humana de redenção era complexa demais. Um único ritual animal jamais daria conta de cobrir a complexidade do coração humano. Mas isso gera um questionamento, né? Se exigia tanta repetição e ir lá levar uma ovelha para a culpa, depois cereais para a gratidão, esse sistema era realmente eficaz? É aí que as fontes nos ajudam a montar uma tabela de contrastes entre as sombras e a realidade. Vamos organizar isso para quem está ouvindo a gente. De um lado, o sistema antigo, Que era totalmente repetitivo e temporário. Ele era apenas simbólico. Hebreus 10:1 chama de sombra dos bens futuros. e no versículo 4 fala que o sangue de touros de bodes nunca poderia remover totalmente o pecado, certo? Exato. Era um alívio temporário. Do outro lado da nossa tabela, temos o sistema novo, a realidade, que é definitiva e perfeita. Porque Jesus não é apenas um sacrifício melhorado. Ele atua simultaneamente como o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito e o altar perfeito. Tudo ao mesmo tempo. Sim, ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Hebreus 9:12 e 10:12 deixam isso claríssimo. Ele resolveu a raiz do problema. Então, o que tudo isso significa? Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda real. Se Deus é onisciente e já sabia que o sangue animal não ia resolver o problema em definitivo, por que instituir isso em primeiro lugar? Tipo, era apenas um ensaio geral? Para que fazer o povo passar por séculos disso? Isso levanta uma questão importante. A conclusão das nossas fontes é que o sistema era pedagógico. Era uma escola espiritual.
Existe um princípio teológico fundamental aí, de que Deus providencia o sacrifício. Ah, isso faz um paralelo gigante com Gênesis 22, não faz? Perfeitamente. Quando Abraão está para sacrificar Isaque, e Deus mesmo providencia o cordeiro no lugar do menino. O sistema inteiro de Levítico ensaiou essa verdade na mente de uma cultura inteira. Cada sacrifício preparou a humanidade para um momento exato na história, para que eles tivessem o vocabulário certo quando aquele momento chegasse. E que momento foi esse? Foi quando João Batista finalmente apontou para Jesus, lá no Novo Testamento, e disse a frase que mudou tudo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Sem os séculos de Levítico, essa frase de João Batista seria uma completa loucura, ninguém entenderia. Nossa, é de arrepiar. E isso amarra os pontos altos da nossa análise de hoje. Para quem nos acompanha, fica muito claro que esses textos antigos não são códigos mortos ou manuais ultrapassados. Eles são profecias vivas da cruz. E o contraste é lindo, né? Demais. O contraste brutal entre a sombra e a realidade. O sistema levítico era só a sombra projetada, enquanto a obra de Jesus na cruz é a realidade palpável, definitiva, que nos oferece expiação completa e paz real. E viver essa entrega total que o antigo holocausto representava é algo que podemos aplicar na nossa vida cristã diária hoje. Como na prática? Cita um exemplo cotidiano pra gente. Claro, hoje a gente não queima animais, mas a gente coloca o nosso orgulho no altar. Quando você é ofendido no trabalho ou em casa e o seu instinto é revidar, mas você escolhe perdoar e manter a paz, você está vivendo a entrega total. É submeter a sua vontade à vontade de Deus. Muito bom. É a renúncia do ego como nosso culto diário. Uhum. É a aplicação perfeita daquela antiga sombra na nossa realidade atual. Bem, estamos chegando ao fim da nossa exploração, mas eu sei que você sempre guarda uma provocação final para deixar a mente de todo mundo trabalhando. Sempre, né? A reflexão instigante de hoje para nossa audiência ruminar é a seguinte: se cada detalhe, desde o tipo de farinha sem fermento até o derramamento de sangue em rituais de milhares de anos atrás, foi desenhado como um quebra-cabeça perfeito, apontando para o sacrifício de Cristo, Tá. que outras instituições, rituais ou eventos históricos da antiguidade ainda escondem sombras proféticas, esperando para serem decodificadas por nós hoje. Caramba! Essa é uma excelente lente para usar na próxima vez que a gente abrir a Bíblia e esbarrar uma história que parece não fazer sentido à primeira vista. Fica aí o convite para irmos além da superfície. Foi fantástico desvendar tudo isso hoje. O prazer foi todo meu. Que essa exploração desperte a curiosidade de todos para mergulhar ainda mais nessas realidades escondidas. Até a nossa próxima análise.